Um povo que a maioria das pessoas já ouviu falar, mas a maioria desconhece totalmente de onde eles vieram, de onde saíram e quem são eles, são os samaritanos. Os samaritanos geralmente são colocados aí como rivais aí dos antigos judeus e dos judeus até os dias de hoje. Mas uma pergunta que não quer se calar e que muitas pessoas têm é: quem é, afinal de contas, o povo samaritano? Os samaritanos seriam descendentes também aí de judeus. Quem seriam eles, afinal de contas? Fique até o final deste vídeo que eu estarei falando em detalhes sobre as suas origens antigas. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e compartilhem também com outras pessoas que têm dúvidas sobre quem era o povo samaritano. Os antigos samaritanos, chamados em aramaico de Shameri, já em hebraico fenício de Shomerim, eles também são chamados aí pelos árabes de Samerion, e também são conhecidos como samaritanos israelitas. Eles são um grupo étnico e religioso que se origina aí dos antigos israelitas. E eles são nativos aí do Levante, da região do Levante, do Oriente Médio, e aderem ao samaritanismo, que é uma religião aí abraâmica e étnica semelhante aí ao judaísmo, muito semelhante ao judaísmo, mas diferindo-se em vários aspectos importantes. Mas agora, já falando a respeito das origens dos samaritanos, a tradição samaritana antiga e atual vai afirmar que este grupo, no caso, os samaritanos, eles são descendentes das tribos israelitas do norte, que não foram deportadas pelo Império Neo-Assírio após a destruição do Reino de Israel. Eles consideram aí o samaritanismo como sendo a verdadeira religião dos antigos israelitas e consideram também o judaísmo como uma religião intimamente relacionada, mas alterada. Os samaritanos, eles também consideram o monte Gerizim, ou Gerizim em hebraico, perto de Nablus e Siquém, e não o monte do templo em Jerusalém. Na verdade, eles consideram o monte Gerizim, ou Gerizim, como o lugar mais sagrado da terra. Eles acreditam que o cisma entre eles e os judeus, essa rivalidade que existe entre eles, se originou do estabelecimento de um santuário concorrente por Eli em Siló, em oposição ao monte Gerizim, ou Gerizim. Outrora, uma grande comunidade, a população samaritana, diminuiu significativamente na sequência da repreensão brutal das revoltas samaritanas contra o Império Bizantino. A conversão em massa ao cristianismo sob os bizantinos e mais tarde ao islamismo, após a conquista muçulmana do Levante, no caso reduziu ainda mais o seu número. No século XII, o viajante judeu Benjamin de Tudela estimou que apenas cerca de 1.900 samaritanos permaneciam nas regiões da Palestina e da Síria. Em 2022, a comunidade era de cerca de 874 indivíduos, divididos entre Kiryat Luza, no Monte Gerizim, e o complexo samaritano em Holon. Os samaritanos em Kiryat Luza falam o árabe levantino, enquanto aqueles em Holom falam principalmente o hebraico israelense para fins de liturgia, um fim litúrgico, e utiliza-se também ali muito o aramaico samaritano, ambos escritos na escrita samaritana. O chefe da comunidade samaritana é o sumo sacerdote samaritano. Os samaritanos, eles têm um status religioso autônomo em Israel, e há conversões ocasionais do judaísmo para o samaritanismo e vice-versa, em grande parte devido a casamentos interreligiosos. Embora as autoridades rabínicas de Israel tenham considerado o samaritanismo uma seita do judaísmo, o rabinato-chefe de Israel exige que os samaritanos se submetam a uma conversão formal ao judaísmo para serem oficialmente reconhecidos como judeus halásticos.
A religião judaica antiga não considera totalmente aí a religião samaritana, que é basicamente muito similar ao próprio judaísmo. A literatura rabínica rejeitou os samaritanos, a menos que eles renunciassem ao Monte Gerizim como o local sagrado histórico israelita. Os samaritanos, que possuem apenas cidadania israelense em Holon, são convocados para as forças de defesa de Israel, enquanto aqueles que possuem dupla cidadania israelense e palestiniana ou palestina em Kiryat Luza estão isentos do serviço militar obrigatório. Existe também um número significativo de comunidades, famílias e indivíduos em crescimento que não são indígenas, aí no caso de Israel, atualmente conhecidos em todo o mundo, que se identificam e observam os princípios de fé e tradições samaritanas. A maior comunidade global, a Shomrei HaTorah, do Brasil, tinha aproximadamente 20 mil membros em fevereiro de 2023, segundo a AB The Samaritan News. Mas agora falando um pouco da linguística do termo Samaria e samaritano ou samaritana, a etimologia e a terminologia do termo samaritano. Inscrições da diáspora samaritana em Delos, datados de 150 a 50 a.C., e talvez um pouco antes, elas fornecem a autodesignação mais antiga conhecida para os samaritanos, indicando que eles se autodenominavam Bnei Israel, em hebraico aí no caso, filhos de Israel. Bnei Israel significa filhos de Israel e também pode significar simplesmente israelitas. Em sua própria língua, chamada aí de aramaico samaritano ou também o hebraico samaritano, os samaritanos eles se autodenominam como Israel, Bnai Israel, e alternativamente também se chamam Shamerim. Shamerim, que significa guardiões, ou simplesmente vigilantes, ou seja, o termo Samaria ou samaritanos significa aí samaritano, guardião, e samaritanos, aí guardiões ou vigilantes. Samaria, guardiã ou guarda. Já na língua árabe se pronuncia da seguinte forma, al-Samariyun. O termo é, no caso, um cognato aí do termo hebraico bíblico Shomerim, e ambos os termos, tanto em árabe, quanto em hebraico, quanto em aramaico, aí, refletem uma raiz semítica antiga, que significa aí literalmente vigiar ou guardar. Historicamente, os samaritanos eles estavam concentrados em Samaria. No hebraico moderno, no hebraico atual, os samaritanos eles são chamados de Shomronim, que também significa habitantes da Samaria ou simplesmente samaritanos. As semelhanças entre os samaritanos e judeus eram tais que os rabinos da Mishnah acharam impossível traçar uma distinção clara entre os dois grupos. As tentativas feitas até o momento em que ocorreu o cisma entre os israelitas, que gerou a divisão entre samaritanos e judeus, variam muito desde a época de Esdras até a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. e a revolta de Bar Kokhba. O surgimento de uma identidade samaritana distinta foi o resultado de um distanciamento mútuo entre eles e os judeus. Foi algo que se desenvolveu ao longo de vários séculos. Geralmente acredita-se que uma ruptura decisiva ocorreu no período chamado de Hasmoneu. Do ponto de vista ancestral ou ancestralmente, os samaritanos afirmam que descendem das tribos de Efraim, de Manassés, da antiga Samaria, também com a porção genética aí da tribo, aí da própria tribo de Levi. Obviamente, eles não descendem apenas de tribos israelitas, como Efraim, Manassés e a própria tribo de Levi, mas também eles têm ancestralidade aí vinda da Mesopotâmia, uma ancestralidade assíria antiga. A tradição samaritana associa a divisão entre eles e os israelitas do sul, liderados pela Judéia, à época do sacerdote bíblico Eli, descrito como sendo um falso sumo sacerdote que usurpou o cargo sacerdotal de seu ocupante Uzi e estabeleceu um santuário rival em Siló, e assim impediu que os peregrinos do sul de Judá e do território de Benjamim frequentassem aí o santuário de Gerizim. Diz-se também que Eli criou uma duplicata da Arca da Aliança, que eventualmente chegou ao santuário judaico em Jerusalém.
Existe uma tradição judaica ortodoxa baseada em um material de Joséfo e do Talmud, ou Talmud, data a presença muito mais tarde, no início do cativeiro babilônico, no judaísmo rabínico. Por exemplo, no Tosefta Berahot, os samaritanos eles são chamados de Kutiam ou Kutim, ou simplesmente aí referidos aí como habitantes da Mesopotâmia. E isso não é errado quando eles afirmam tal coisa, visto que os antigos samaritanos eles tiveram uma mistura com alguns povos aí vindos da Mesopotâmia, aí alguns principalmente de origem assíria. O historiador Joséfo, tanto em Guerras dos Judeus quanto nas Antiguidades Judaicas, obras aí de sua autoria, ele escreve aí e ele os chama também aí pelo nome, pelo termo aí chamado Kutiams. Existem estudos genéticos modernos que apoiam a narrativa samaritana aí e confirmam, sim, a narrativa samaritana de que eles descendem de israelitas indígenas. Shen et al., em 2004, ele vai dizer e afirmar a respeito disso. Eles, anteriormente, eles especulavam aí que casamentos com mulheres estrangeiras poderiam ter ocorrido, mas recentemente o mesmo grupo apresentou evidências genéticas de que os samaritanos estão intimamente ligados aos Kohanim, os levitas, e portanto podem ser rastreadas até uma população israelita antes da invasão assíria. Isto se correlaciona com as expectativas do fato de que os samaritanos mantiveram costumes de casamentos patrilinear, endogâmicos e bíblicos, e que permaneceram uma população geneticamente isolada. Mas agora falando a respeito aí da genética, dos estudos genéticos sobre a genética do povo samaritano atual, as investigações demográficas da comunidade samaritana foram realizadas na década de 1960. Genealogias detalhadas das últimas 13 gerações mostram que os samaritanos compreendem 4 linhagens de descendências: a linhagem sacerdotal Cohen da tribo de Levi, ou seja, linhagem de Levi, filho de Jacó, a linhagem de Tzedecar, que tem a descendência da tribo de Manassés, a linhagem de Yehoshua Mahriv, que tem a descendência da tribo de Efraim, e a linhagem de Danaf, que alega aí uma descendência da tribo também de Efraim. Recentemente, vários estudos genéticos sobre a população samaritana foram feitos usando comparações de haplogrupos, bem como estudos genéticos de amplo genoma. Dos 12 homens samaritanos utilizados na análise, 10 de 83% tinham cromossomos Y pertencentes ao haplogrupo J, que inclui 3 das 4 famílias samaritanas. A família de Yehoshua Marhiv pertence ao haplogrupo JM267, anteriormente chamado de J1, enquanto as famílias Danaf e Tzedecar pertencem ao haplogrupo JM172, anteriormente chamado de J2, e podem ser ainda distinguidas aí pelo SNP M67, o alelo derivado dos quais foram encontrados aí nas famílias aí de Danaf, e o SNP PF5169 encontrado na família de Tzedecar. No entanto, descobriu-se que a maior e a mais importante família samaritana é a família Cohen, da tradição da tribo de Levi, que pertencia ao haplogrupo E. Um estudo genético, um artigo de 2004 sobre a ancestralidade genética dos samaritanos de Shen et al. Concluiu, a partir de uma amostra comparando os samaritanos com várias populações judaicas que vivem atualmente em Israel e em todo o Oriente Médio, representando aí os judeus askenazi, os judeus iraquianos, os judeus marroquinos, iemenitas, drusos e também palestinos, e descobriram aí, com uma análise aí dos componentes da ancestralidade, que ambos tinham a ancestralidade similar e que ambos são da mesma ancestralidade e têm a sua ancestralidade mais comum na linhagem patrilinear, isto é, a linhagem patrilinear dos samaritanos e a linhagem aí dos próprios judeus é muito similar e são genéticas realmente irmãs.
Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento. Eles são sim descendentes de tribos de Israel, apesar de terem misturas com povos mesopotâmicos. Se quiserem mais vídeos como estes, é só comentarem. Dito isto, fiquem todos com Elohim.